Eu sempre evitei ir ao banheiro de madrugada. Não pelo medo do escuro ou pelos barulhos estranhos que as casas antigas fazem. Não. Era por causa do espelho. Porque depois das 3 da manhã, ele simplesmente parava de mostrar o meu reflexo. Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. Aquelas idas noturnas ao banheiro, com a casa mergulhada no silêncio, apenas o som distante dos canos trabalhando nas paredes. Eu me aproximava da pia, sonolento, e ao erguer os olhos, notava algo estranho. Meu movimento no espelho parecia ter um pequeno atraso, como uma conexão de internet ruim. Eu levantava a mão e a imagem demorava um instante para me imitar. Primeiro, era um piscar de olhos. Depois, um segundo inteiro. 2 semanas depois, já eram quase 3 segundos de atraso. Eu ficava ali, parado, observando meu próprio reflexo imóvel, antes que ele resolvesse me copiar. Era perturbador, mas eu me convencia de que era o sono, a mente pregando peças. Até a noite em que olhei, e não havia nada. O espelho mostrava apenas a parede de azulejos atrás de mim, a porta entreaberta, o corredor escuro. Eu não estava lá. Meu coração disparou. Dei um passo para o lado, para ver se o ângulo mudava alguma coisa, mas nada. O banheiro estava vazio no reflexo. E foi nesse exato momento, olhando para o espaço vazio onde eu deveria estar, que tive a impressão de ver algo se mover bem no fundo, perto da porta. Uma sombra rápida, que desapareceu antes que eu pudesse entender o que era. Fechei os olhos com força, contei até 3 e abri de novo. Meu reflexo tinha voltado, me encarando com uma expressão de pânico que era, finalmente, a minha. A partir daquela noite, o medo se instalou de verdade. Eu comecei a sentir coisas, uma sensação constante de estar sendo observado, mas que vinha de dentro do espelho. Enquanto eu escovava os dentes, senti uma respiração gelada na minha nuca, mesmo com a porta trancada. O vapor do chuveiro quente, que antes embaçava o vidro por completo, começou a formar padrões estranhos. Uma noite, vi marcas de dedos se formando no vapor, mas do lado de dentro do espelho, como se alguém estivesse preso ali tentando sar. As marcas eram longas, finas, elas deslizavam pelo vidro e depois sumiam. A pior noite foi quando eu estava lavando o rosto. Mantive os olhos abertos, fixos no vazio que o espelho me mostrava. Eu sabia que não estava ali, mas não conseguia desviar o olhar. Foi quando senti um toque no meu ombro, um toque frio, pesado. Eu congelei, a água escorrendo pelo meu rosto. Olhei para o meu ombro real, mas não havia nada. Então, voltei o olhar para o espelho. No lugar onde meu ombro deveria estar, vi a ponta de dedos escuros e finos, recuando lentamente para as sombras do reflexo. E o now Great. Apenas saí correndo do banheiro e não voltei até o sol nascer. Eu precisava de respostas. Passei dias pesquisando sobre a história do prédio. Era antigo, construído no início do século passado. Depois de muita busca em arquivos digitais e jornais da época, encontrei o que temia. O prédio foi erguido sobre as ruínas de uma antiga pensão que pegou fogo. Um dos hóspedes, um homem solitário e recluso, morreu no incêndio. Ele foi encontrado no banheiro do seu quarto, trancado por dentro. A causa da morte não foi o fogo, mas sim desidratação. O laudo dizia que ele estava ali há dias, apenas encarando o próprio reflexo no espelho, sem comer ou beber. Uma nota de rodapé em um artigo antigo mencionava uma lenda local. Diziam que espelhos podem guardar a última imagem que refletiram, o último olhar de uma pessoa, e que, se esse olhar for intenso o suficiente, cheio de desespero ou loucura, o espelho não apenas o guarda. Com um tempo, ele começa a olhar de volta. Aquela entidade no meu banheiro não era um fantasma qualquer. Era o último olhar daquele homem, preso, faminto, esperando por companhia do outro lado. Uma noite. A curiosidade misturada ao pavor me venceu. Eu precisava confrontar aquilo. Entrei no banheiro por volta das 3:30 da manhã.
Mas desta vez não acendia a luz. A única iluminação vinha da fresta da porta. No escuro, a presença era ainda mais forte. Aproximei-me da pia devagar. O espelho não refletia o banheiro vazio. Na penumbra, uma silhueta estava lá, mas não era minha. Era alta, curvada, com contornos que não pareciam humanos. Fiquei paralisado, observando aquela figura me observar. Então, lentamente, a coisa no reflexo sorriu. Um sorriso largo, que repuxava o rosto sombrio de uma forma impossível. Eu não conseguia me mover. A figura no espelho levantou uma mão e tocou a superfície do vidro. Do meu lado, eu não senti nada. Mas então, a mão começou a atravessar o espelho, como se o vidro fosse água. Dedos gelados e longos saíram do reflexo e vieram na minha direção. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. As mãos frias seguraram meu rosto, uma de cada lado, forçando-me a continuar olhando para aquela criatura que agora estava a centímetros de mim, do meu lado do espelho. Seu rosto era um borrão de sombras, mas eu via seus olhos, olhos que não piscavam, olhos que me puxavam para dentro. Depois daquela noite, nunca mais fui o mesmo. Cobri todos os espelhos da casa com lençóis grossos. O da sala, o do corredor, o do meu quarto e principalmente o do banheiro. Parei de acordar de madrugada. A presença desapareceu. Por meses, vivi em uma paz precária, sempre consciente do que se escondia sob os panos. A vida quase voltou ao normal. Semana passada, precisei fazer uma viagem a trabalho. Fiquei em um hotel simples, na beira da estrada. Cheguei tarde, exausto. Entrei no quarto, joguei a mala na cama e fui direto para o banheiro, sem pensar. Abri a porta, acendi a luz e ali estava ele. Um espelho enorme, impecável, cobrindo toda a parede acima da pia. Meu coração parou. Por um instante, nada aconteceu. Apenas meu rosto cansado me encarando. Soltei um suspiro de alívio. Talvez tivesse acabado.